Olá, professora Regina. Eu vim falar um pouco sobre o meu estágio, né? O estágio institucional eu fiz na escola onde eu trabalho, né? O educandário aqui no município de Horizonte. Eu fiz com uma criança do infantil 5, um menino. Ele já tem o laudo de autismo. E eu falo sobre isso logo no início do meu trabalho, né? Eu já tinha feito a impressão. Eu já ia falar o nome dele, mas ele é uma criança já de 6 anos, certo? Ele recebeu o laudo em 2022. Na época, o médico ainda usou o termo autismo leve, né? E a principal queixa que ele apresentava era a dificuldade na grafia dos números e das letras, certo? Ele tinha dificuldade para copiar a escrita dele de modo geral, tá? Ele tinha que fazer sempre as tarefas já com letra bastão, né? Enquanto a maioria dos meninos já estavam naquela transição para a letra cursiva. Aqui, a partir do infantil 5, né, a gente passa a trabalhar com letra cursiva e ele ainda precisa fazer a letra bastão. Ele possui hiperfoco, ele tem hiperfoco em dinossauro e ele também gosta muito de brinquedos que giram, como o peão. Ele sempre traz um brinquedo antiguinho chamado Beyblade, que é um tipo de peão também, né? Só que de plástico e tudo mais. Ele traz, a professora sempre fala que ele traz no dia do brinquedo, na sexta-feira. Ele não apresenta, assim, estereotipias, ele não tem nenhuma estereotipia, assim, que você perceba, nada muito, assim, de repetição, nem nada do tipo. E ele tem apego à rotina dele, né? E com os materiais de uso pessoal. Por exemplo, o lápis, ele precisa usar somente o lápis dele, ele não aceita lápis emprestado de um colega, borracha de um colega, não aceita. A parte da anamnese eu fiz com a mãe, né? Ela é casada com o pai dele, mas no dia eu só consegui fazer a anamnese com a mãe. A mãe relatou que teve uma gravidez tranquila, foi a segunda gestação dela, tá? Ele tem um irmão mais velho e o irmão mais velho dele não tem nenhum tipo de laudo, ele não apresenta, né, nada. Foi uma gravidez que não foi planejada, mas foi muito bem recebida, né? Os dois filhos dela são do mesmo pai, certo? Ela conversou comigo sobre como foi, a gravidez foi tranquila, foi no tempo certo. Depois do nascimento, ela fez todos aqueles cuidados, né? Com recém-nascido, cumprimento do calendário vacinal, tudo certinho. E ela disse para mim que, assim, ela suspeitou de um possível autismo, algo do tipo, quando ele começou a ter uma regressão na fala, né? Ele começou falando no período que realmente, né, precisa uma criança começar a falar, mas aí ela percebeu que aos poucos ele foi regredindo. Para os campos de avaliação, eu avaliei a memória do meu aprendente, né, usando uma sequência de cores, da qual eu mostrava a sequência, ele tinha um tempo para memorizar e depois ele tinha que reproduzir aquela sequência sem olhar para ela. Ele tinha 3 tentativas de fazer essa sequência, né? E o meu intuito era ver se ele ia ter mais facilidade na primeira tentativa, porque a memória dele ia estar mais fresca e tudo mais, né? Na linguagem, eu avaliei ele com um jogo de forma palavras, né? Vem uma ficha com uma figuras simples de 2 sílabas, né? Por exemplo, a bola. E aí vem as fichinhas com as letras avulsas, para ver se ele conseguiria ter essa formação, né? Já que a maioria da turma dele, a professora relatou que já conseguem escrever palavras, alguns até conseguem ler. Eu queria ter essa noção.
Para matemática eu usei o joguinho Ligue 4, né, para ver como é que estava a questão do raciocínio lógico dele, trabalhei a contagem das fichinhas e tudo mais. Para atenção e funções executivas, eu usei o jogo Tapa Certo, né, eu queria ver como é que estava a questão da motricidade dele também, né, a questão do raciocínio rápido, né, a percepção visual, tudo isso. E nas habilidades psicomotoras, eu utilizei uma pinça, hashi, bolinhas, pomponzinhos coloridos e também movimentos. Eu fazia os movimentos para ele e ele precisava tentar reproduzir, né? E aí eu queria ver se ele conseguia ter essa percepção, queria saber se ele conseguiria fazer esses movimentos. E aí eu descrevi aqui no meu trabalho, né, as sessões, a senhora vai poder dar uma lida mais aprofundada, e a interpretação dos resultados, certo? Na parte da linguagem, eu percebi que ele tem essa dificuldade de poder formar as sílabas, né? Ele consegue identificar a grande maioria das letras do alfabeto, certo? O método que é utilizado pela professora é o método fônico, então eu percebi que esse método com ele funciona muito bem, ele consegue sim reconhecer a maioria das letras, mas a parte da formação, né, como se faz a sílaba e a formação da palavra em si, eu percebi que ele tem um pouco de dificuldade ainda. A parte da grafia dele, como eu disse, ele teve uma evolução, ele mostrou uma evolução, eu percebi, né, que ele consegue copiar agora de forma com a letra bastão, né, ele consegue. Algumas letras ele faz muito, assim, de uma forma que você identifica a letra, mas ela não é exatamente a grafia correta, certo? A parte do jogo do Ligue 4, né? Eu percebi que ele conseguiu sim fazer a contagem, relacionar a contagem, né, daquelas fichinhas com a quantidade, ele conseguiu reconhecer as cores das fichas, e ele conseguiu realizar o jogo, porque a professora tinha dito para mim que ele não aceita muito bem quando ele é contrariado, ele não tem uma boa... ele não lida bem com frustração, né? Mas no decorrer deu tudo certo. Com o Tapa Certo, ele conseguiu sim fazer o jogo, né? Ele reconheceu os animais lá que estavam no jogo. E a mira dele, né? Eu percebi que algumas vezes ele tinha que fazer mais de uma vez para conseguir capturar a carta e tudo mais. Com a coordenação motora fina dele, ele pegou a pinça corretamente, né? Mas o que eu percebi mais é a coordenação motora dele, assim, global, sabe? Ele tem um andar, assim, mais mole, ele anda trôpego, realmente, sabe? Qualquer coisinha ele tropeça, ele não tem um andar firme, sim, né? E aí, a conclusão e tudo mais, a senhora vai ver, eu já enviei para o e-mail da senhora. Com relação ao estágio clínico, eu conversei com a mãe dele para saber como é que faria, né? E a gente acordou para eu ir até a casa dela, né? Então, a gente viu o horário que era possível e eu me desloquei até lá. É perto aqui do meu trabalho, então não foi muito difícil para mim. O início do trabalho eu faço a introdução, né? Eu relato novamente a queixa que esse aprendente me trouxe, né? Eu descrevo um pouco do quadro clínico dele e da visão familiar, né? Que a mãe disse que ele é uma criança muito carinhosa e eu percebi realmente que ele é muito afetuoso. Ela relatou novamente a questão do hiperfoco dele em dinossauro, né? E tudo mais. A vida escolar, né? Ele frequenta a mesma instituição desde o Infantil 3, então ele já tem uma relação boa com todos os funcionários da escola e ele é muito comunicativo. Ele tem algumas dificuldades na fala, nem sempre o que ele fala é compreensível, sabe?
Mas ele é muito comunicativo mesmo assim, ele tenta expressar-se de forma oral, né? E aí às vezes a gente não compreende, a gente pede para repetir, ele repete já um pouco impaciente, porque além da dificuldade, ele fala muito rápido. Mas assim, é difícil, mas é possível sim compreender. E as professoras, elas relataram para mim que no início do ano ele não apresentava as atividades de sala feita, né? De casa, aliás, as que iam para casa ele não trazia feita. E aí, depois de muita conversa, a mãe colocou ele num reforço escolar. Quando eu pensei nas intervenções do clínico, eu pensei em trabalhar todas as dificuldades que eu tinha visto no meu aprendente durante o institucional, certo? E aí eu fiz também uma sessão para trabalhar a memória, a linguagem dele, as habilidades matemáticas, a atenção e as funções executivas e mais uma de linguagem. Eu fiz mais uma de linguagem, 2 sessões de linguagem, porque é a queixa principal, né? E assim, eu procurei preparar as sessões com coisas que eu sabia que iria prender, né? Que ia ser algo bom para ele, né? Eu comprei alguns materiais de dinossauro para usar assim em momentos livres, de início, de intervalo, durante as sessões. Um deles foi um livrinho de pintar que ele era à base de água, então depois que ele secava era utilizado de novo. E cada página, além de ter um dinossauro diferente, meio que contava uma história. Então utilizei massinha também, forminha de diferentes formas para ele fazer reconhecimento e trabalhar, né? E eu fiz as intervenções com ele da forma assim, mais lúdica possível, sempre, né? E como estava no ambiente da casa dele, ele se sentiu confortável, sabe? Ele demonstrou muito conforto durante todas as sessões, né? A gente ficou na sala, mas ficamos só nós dois. E assim, não teve assim intercorrências, né? Teve só um dia, salvo me engano, que eu coloquei até aqui, que ele veio assim um pouco mais agitado, né? Na verdade, eu encontrei um pouco mais agitado, mas nada que atrapalhasse no decorrer das sessões. E aí eu relatei tudo, eu acredito que eu fui o mais fiel possível e o mais assertivo possível, né? Com relação a todas as sessões, e eu espero que a senhora consiga compreender tudo que foi feito com ele, né? Eu espero muito uma devolutiva, porque eu espero que eu tenha conseguido passar e ser fiel a tudo que era proposto, né? Eu consegui fazer com ele ao todo 10 sessões, 5 no institucional e 5 no clínico, certo? Foi o máximo que eu consegui. E tá tudo aqui no trabalho, eu já enviei para o e-mail da senhora e eu espero que a senhora consiga ver aqui o vídeo. Eu espero que a apresentação tenha sido boa, né? Eu tentei falar com algumas colegas para saber como tinha sido e elas falaram que foi para falar mais sobre como tinha sido o estágio, né? Para mim, a única dificuldade era assim a questão do horário, né? Foi meio apertado porque eu trabalho de segunda a sexta e tudo mais, mas conversando com a mãe, no caso do clínico, né, por ela permitir que fosse na casa dela e aqui perto, então foi, querendo ou não, mais fácil para mim, né, para ajeitar e enquadrar nos horários. Obrigada.